Jornal da Mix. Pois é, e hoje, 28 de maio, é marcado como Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher, uma data que reforça a importância do cuidado e da conscientização sobre doenças que impactam a vida feminina. Entre essas condições, o lipedema é um tema que merece mais atenção, porque se trata de uma doença crônica, progressiva e ainda pouco conhecida. Ela causa acúmulo anormal de gordura, principalmente nas pernas e braços, gerando dor, desconforto e compromete aí a autoestima e a qualidade de vida. Para esclarecer o que é o lipedema, como identificar e qual a importância de um diagnóstico precoce, a gente conversa agora com a doutora Juliana Benedetti, que é médica pós-graduada em nutrologia e medicina integrativa. Doutora Juliana, bem-vinda! Obrigada. A gente vai falar de um assunto que afeta... Eu não sei qual é a porcentagem de mulheres afetadas, se a senhora tiver esse dado seria interessante, mas é algo que, como a gente falou, é pouco falado e a gente ficou sabendo muito mais porque teve uma famosa que trouxe isso à tona, né? E é a Yasmin Brunet, né? E aí a gente traz isso. É um tema pouco debatido que precisa ser ampliado? Com certeza. Agora a gente já tem mais de 10% aí da população feminina, né, acometida, e desses 10%, ali 13%, a maioria ainda sem diagnóstico. Então, o diagnóstico precoce hoje, ele impede que a gente tenha piora do lipedema, né, no decorrer da vida da mulher. Então, é um assunto que está polêmico aí ultimamente, né? E bastante importante. Certo. O que é o lipedema exatamente? O lipedema, ele é uma inflamação crônica, né? Ele acontece ali nas mudanças hormonais da mulher. Então, lá no comecinho, quando a mulher está ficando adolescente, né? Que tem a primeira mudança hormonal, é que aparece o lipedema. E durante o decorrer da vida, aí, nessas outras mudanças hormonais que acontecem no corpo da mulher, o lipedema ele vai piorando, né? Então, é um acúmulo realmente de gordura que é diferente da gordura comum, né? Da gordura amolecida ali, ele é mais rígido e doloroso, né? Então, as fibras ali dessa gordura é diferente do que a gente vê em barriga, braço, né? Normalmente acomete pernas, mas também pode acontecer no braço. Então, tem aí já algumas classificações de lipedema, né? Então, esse nível de piora ali, ele vai acontecendo de acordo com as localizações e porcentagem de acometimento, né? Vai piorando ali. Bom, se é uma questão hormonal por essas variações, imagino que o grande número de pessoas afetadas sejam mulheres. Pode acontecer em homens também? Muito pouco em homem, mas mais em mulher. E a gente vai, para identificar mesmo essas características e buscar o tratamento correto de uma forma precoce, a gente precisa identificar essas características, como você acabou de dizer, né? Mas tem algo que chama mais atenção para que a gente fique atento para poder buscar ajuda? Porque às vezes a pessoa acha, nossa, tô engordando, aí fiquei com celulite, aí não consigo emagrecer, vai ver que eu tenho dificuldade. E a pessoa não consegue identificar. Sim. Na maioria das vezes isso é confundido com a celulite, né? Então, assim, é comum a mulher ter celulite e tudo. No entanto, o que a gente vê ali é doloroso para a mulher, né? Tem mulheres que chegam no consultório queixando de manchas roxas nessas localizações, sensibilidade ao toque, então incomoda quando passa a mão, assim, é doloroso isso, né? Não tem relação, assim, esse roxo, né, que acontece. Bati em algum lugar, às vezes a mulher acha que tá ficando meio doida, né? Fica aparecendo roxo ali e tal. Mas aonde que eu bati? Aí não sabe de onde vem isso, né? Com o decorrer do tempo ali, essa inflamação ela vai piorando, né? Então, acontece dessa camada de gordura ela ficar um pouco mais espessa, e aí a mulher acha realmente que ela está engordando. Então, a gente vê relação, né, do lipedema com o processo aí de obesidade, mas nem sempre, né, pacientes são obesos, né? As pacientes, por exemplo, a Yasmin Brunet, é uma modelo, né, não tem aí uma obesidade, e realmente, ali naquela época que ela estava mais em alta ali na televisão, né, a gente via que, sim, assim, a questão da alimentação dela ali dentro, né, piorava muito, ela se queixava muito disso ali, né, e depois que ela saiu ali
desse foco, né, é que ela foi cuidar disso, é que ela descobriu que isso era uma doença mesmo. Olha só. E tem cura, doutora? Não tem cura. Infelizmente, Esse é um eterno tratamento. É um eterno tratamento. E quais são os tratamentos para o lipedema? Sim, aí como tratamento a gente usa, né, de medicações ali, algumas medicações que melhoram a circulação, né, que melhoram a inflamação, mas basicamente são orientações, né, para a paciente. Então, drenagem linfática ajuda bastante, dieta anti-inflamatória, normalmente uma dieta mais mediterrânea ali, sabe? Atividade física de baixo impacto, então às vezes uma paciente, por exemplo, que pratica corrida, né, que faz ali corre maratona, às vezes tem uma piora do lipedema por conta dessa questão inflamatória ali, né, mais localizada, de piora ali, né, da circulação da perna, sabe? Então a gente faz mais a orientação e quando a gente vê necessidade, a gente entra com medicação, né? E também tem essa questão hormonal, né? Então, assim, a gente sempre investiga a parte hormonal da mulher para ver aí qual a relação com isso e tenta organizar da melhor forma possível esse metabolismo, né? Para diminuir essa inflamação crônica que acontece no nosso organismo. Uhum. Além de alimentação, exercício, atividade física, existem outros fatores que podem acabar piorando, como, por exemplo, medicamentos, anticoncepcional, que podem interferir nisso? Sim, com certeza. Porque está relacionado, né, com o hormônio. Então, anticoncepcional ali, para a mulher já é complicado, né? Porque o anticoncepcional em uma paciente que já é um pouco mais obesa, dependendo da idade ali, né, desses fatores hormonais, eles já predispõem a doenças que são circulatórias, né? Trombose e tal. Então, a gente tenta evitar aí o uso dessas medicações e existem hormônios que a gente usa, inclusive, para tratamento do lipedema, né? Para melhora aí dessa estabilização hormonal. Uhum. Existe caso que a cirurgia pode resolver, pode ajudar? Existem casos em que pode ser que tenha que chegar aí a uma cirurgia, mas mais em fases, assim, em lipedema de alto grau, né? Uhum. Assim, então, a avaliação cirúrgica, ela deve ter critério, assim, bem estabelecido, né? Porque a paciente passar por uma cirurgia para depois não ter resolvido o problema e ter que mudar os hábitos, né? Para ainda uma dieta anti-inflamatória, uma atividade física de baixo impacto, então essa rotina aí, né? Num pós-operatório, né? É uma cirurgia que deixa uma cicatriz feia, então assim, a paciente ela já tem aquilo, né? Com a aparência, né? Já não usa uma roupa curta, não gosta de vestir um biquíni na praia. E aí, depois de uma cirurgia, aquela cicatriz, e aí piora ainda mais aí essa parte psicológica, né? Eu acredito. Eu tenho pacientes que já passaram por cirurgia e, na verdade, assim, foram diagnosticadas com outros problemas circulatórios ali, né? Uma varizes, um linfedema, e fizeram uma cirurgia e não sabiam que era lipedema, né? Uhum. Então, eu acho também que a nossa classe, né, os médicos hoje, eles têm que estar um pouco mais preparados para poder fazer esse diagnóstico, né, e encaminhar a paciente para um tratamento, um diagnóstico adequado aí para a gente diminuir e reduzir esse número, né, essa porcentagem de mulher acometida. No fim das contas, é aquele cuidado mais apurado ainda do que todo mundo deve fazer, né? Alimentação, exercício físico, enfim, tudo que a gente sabe que faz bem para a saúde, nesse caso, precisa de mais atenção. A gente está falando sobre o 28 de maio, que é o Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher, e a gente está falando hoje sobre lipedema com a doutora Juliana Benedetti, médica, que é pós-graduada em Nutrologia e Medicina Integrativa. Doutora Juliana, obrigada por participar aqui do nosso Jornal da Mix. Eu que agradeço, obrigada. Valeu! Jornal da Mix. Oferecimento FURB 60 anos. Universidade nota máxima. Cooper Super. Compre também em minhacooper.com.br. E Toyota Barigui. Toda linha com até 10 anos de garantia. Mix!